Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela aí para vocês, a reconvenção. Nós estamos a tratar da modalidade de respostas do réu após a audiência preliminar de conciliação e mediação. Terminamos a análise da contestação. Agora, a segunda forma de resposta do réu que nós vamos tratar está na tela aí para vocês, a reconvenção. Vamos a ela. A reconvenção é uma nova ação proposta pelo réu contra o autor, no processo já em curso e que foi iniciado pelo autor. É um modo de cumulação superveniente de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce o direito de ação no mesmo procedimento que está sendo demandado. Nesse sentido, constitui um contra-ataque do réu. A reconvenção não substitui a defesa, pois mesmo que o réu apresente reconvenção, não está isento do ônus da impugnação ao pedido da ação principal. Com a reconvenção, o objeto do processo sofre alargamento, passando a conter duas demandas e duas lides, a originária do autor contra o réu e a reconvencional, do réu reconvinte contra o autor reconvido. A reconvenção não é obrigatória, nem constitui ônus perfeito para o réu. O artigo 343 do CPC diz que é lícito ao réu propor reconvenção. É uma simples faculdade do réu, destinada a propiciar-lhe economia de tempo e recursos. Se o réu tem pedido a formular contra o autor, ligado àquele que contra si foi formulado, não há necessidade de instaurar a ação em separado, se um processo já pende entre as mesmas partes. Todavia, se o réu não apresentar reconvenção, nem por isso perde o direito ao exercício da sua ação. Ainda poderá promover ação autônoma, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais eventualmente aplicáveis. Autonomia da reconvenção. Apesar de formulada no processo já instaurado pela ação principal, a ação reconvencional é autônoma, não estando sujeito ao destino daquela ação originária. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 343 do CPC. Ambas apenas ficam unidas pelo liame procedimental da conexão e pelo fato de serem veiculadas no mesmo processo. Assim, se o autor desistir da ação principal ou ocorrer qualquer motivo para sua extinção, a reconvenção poderá prosseguir, pois não há qualquer traço de acessoriedade. E, também, em sentido inverso, se houver desistência ou extinção da reconvenção, a ação principal não é, por isso, afetada. Como são duas ações distintas uma da outra, nada impede que sejam julgadas procedentes, tanto a ação principal quanto a ação reconvencional. Isso dependerá do contexto
das pretensões postas, mas pode ocasionalmente acontecer. Imagine-se que o autor formula demanda condenatória de indenização dos prejuízos decorrentes de um acidente de trânsito, cuja responsabilidade ele imputa ao réu. O réu defende-se, imputando a responsabilidade ao autor. Afirma que o autor estava embriagado e emocionalmente transtornado, e que isso não apenas foi a principal causa do acidente, como ainda um dos fatores que levou o autor a agredi-lo fisicamente, logo depois do acidente. Assim, o réu formula reconvenção, pedindo indenização pelos danos patrimoniais, despesas médicas e morais que sofreu pela afirmada agressão física. Não é impossível que o juiz julgue procedente a ação por reputar que o réu de fato causou o acidente, e também a reconvenção, por convencer-se de que o autor reconvindo de fato agrediu e gerou danos ao réu reconvinte. Pressupostos objetivos da reconvenção. A reconvenção, como ação que é, está subordinada aos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional, pressupostos processuais e condições da ação, que são exigíveis em qualquer processo e grau de jurisdição. Além disso, a reconvenção apresenta pressupostos específicos. Primeiro pressuposto específico da reconvenção: conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa. É necessário que o pedido reconvencional apresente um liame jurídico com a ação principal, seja em relação ao pedido, seja quanto à causa de pedir. Artigo 55 do CPC, que trata sobre a conexão, ou com as razões expressadas na contestação. É o que prevê o artigo 343, caput, parte final do mesmo dispositivo. Por exemplo, numa ação em que o autor pede a devolução da coisa porque o preço não foi pago, pode o réu reconvir pedindo a condenação do autor reconvindo nas despesas que efetuou com a manutenção ou melhoria do bem, objeto do contrato, conexão pela causa de pedir, embora diversos os pedidos. Ou, se a mulher pedir o divórcio, fundado em conduta desonrosa que torne insuportável a vida em comum, pode o marido reconvir, também pedindo a separação, mas alegando violação do dever conjugal de fidelidade pela mulher, conexão pelo pedido, embora diversas as causas de pedir. Ou ainda, se o autor na ação principal pede o cumprimento de uma obrigação inadimplida, e se o réu contesta, alegando nulidade do pacto, poderá reconvir pedindo perdas e danos decorrentes do negócio não realizado. Neste caso, a conexão se dá em relação às alegações da defesa. A simples defesa deve ser diferenciada da formulação de uma verdadeira pretensão. Apenas essa última autoriza e necessita de reconvenção. Os exemplos ajudam a esclarecer a distinção. Imagine-se que o autor cobra 200 mil. O réu reputa possuir, em face do autor, crédito líquido, certo e exigível, de 270 mil. Se ele pretende apenas invocar a compensação como matéria de defesa, basta-lhe alegar tal matéria em sua contestação. Nesse caso, se procedente é essa defesa, ele obterá a integral improcedência do pedido do autor, com a compensação dos créditos até o limite de 200 mil. Mas, para cobrar a diferença de 70 mil, o réu precisará formular pretensão própria, mediante ação autônoma ou como reconvenção no processo. Neste caso, a reconvenção será conexa à contestação apresentada pelo réu. Um segundo exemplo: os sócios minoritários de uma companhia ajuizam contra ela, a companhia, e os sócios controladores uma ação de invalidação de deliberação tomada em Assembleia Geral. Como causa de pedir, alegam a ocorrência de defeito na convocação para a Assembleia. Defendendo-se dessa demanda, a sociedade e os controladores poderão obter, no máximo, a improcedência do pedido de invalidação
fundado no defeito na convocação. Mas isso não obstaria novas ações de invalidação, propostas pelos minoritários, com fundamento em outros supostos vícios da Assembleia, que constituiriam causa de pedido distintas daquela antes apresentada. Por exemplo, voto proferido em situação de conflito de interesse, defeito quanto ao lugar da realização da Assembleia, etc. A improcedência de uma ação de invalidade não é declaratória positiva da validade de um ato. Tem-se, como em qualquer julgamento de improcedência, efeito preponderante declaratório negativo. Declara-se não haver o direito à obtenção da invalidação pretendida pelo julgamento posto. Então, se a sociedade e os controladores pretendem um pronunciamento judicial que declare a validade da Assembleia, de modo a se destacar qualquer possível fundamento de invalidade, cabe-lhes promover reconvenção, veiculando tal demanda declaratória positiva. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Já analisamos o primeiro requisito específico da reconvenção. A partir do próximo vídeo a gente trata da competência, da identidade procedimental, que são os demais requisitos da reconvenção. Então é isso, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.